Olá, pessoal, tudo bem? Olha aí a gente mais uma vez, né, aqui juntinhos nesse evento Gestão em Foco. Peço desculpas aí com um pequeno transtorno que a gente teve aqui na questão do link, mas é que eu queria fazer bonito para vocês e aí a gente teve que organizar de uma forma diferente, tá? Esse momento, já que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo para vocês, né? E hoje eu quero, assim, compartilhar esse momento, tá? Com o professor William Quezado, o qual é uma pessoa que eu tenho uma história muito bacana, porque o William, ele foi um professor que trabalhou comigo, fui coordenadora dele, acompanhei toda a história dele, e ele é um cara sensacional, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta determinação, eu sempre digo isso para ele, né? Ele chegou lá, a gente se dava muito bem, mas de repente ele passou num concurso para professor federal, né, do Instituto Federal, foi fazer doutorado, agora está fazendo doutorado lá em Portugal. Infelizmente, não pôde estar aqui com a gente presencial por uma questão geográfica, né? E quando eu sempre falo qualquer coisa para o William, ele é uma pessoa muito prestativa. Ele diz assim, Sibeli, na hora. Né? Assim, ele nunca me disse um não, desde quando a gente percebeu, acho que 2013, não foi, William, mais ou menos? Verdade. E ele hoje vem conversar com a gente sobre um tema que eu acho extremamente pertinente, tá? Que é falar sobre o brand para não para a empresa, mas para cidades, para locais, né? E para quem não sabe o que é, na verdade, eles, né, para os locais físicos. E por que eu acho isso super importante para a gente entender? Porque veja só, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? A gente tem uma situação pandemia, meio que pós-pandemia, que ainda não está muito bem definida, né? E voltar ativa e como é que essas cidades vão se vender até. Lógico que esse não é o questão para a gente puxar esse tema para o nosso encontro. Então, assim, eu queria que a gente recebesse com muito carinho, ouvisse com muito carinho o professor William, porque a disposição dele é genial, uma pessoa extremamente competente. Seja muito bem-vindo, William, né? Se apresente melhor para os meninos. Olá, Sibeli. Olá, pessoal. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Vocês me escutam bem? Sim, estou escutando pessoal, bem. Esse é o tema de pesquisa do meu doutorado. A minha proposta é a gente bater um papo aqui, de fato. Place Branding é um assunto relativamente novo, pouco discutido, você tem uma carência de pesquisas nessa área. E a ideia é basicamente como os lugares, tudo tem se tornado uma marca, né? Eu acho que as pessoas com a experiência nas redes sociais têm percebido que muita coisa pode ser uma marca, incluindo pessoas, incluindo produtos, e os lugares também não é diferente, sabe, Sibeli? Então, o foco aqui dessa pesquisa, desse meu estudo ao longo dos últimos anos, tem sido compreender como é que os lugares podem se tornar uma marca, podem ter significado, podem ter uma identidade própria, e como isso pode trazer benefícios para a economia local, para o turismo, para a qualidade de vida das comunidades locais. Então, o Place Branding é basicamente isso, como os lugares podem se tornar um produto e uma marca, né? Como fazer a gestão dos lugares enquanto produto e enquanto marca, tá? Eu queria começar, assim, só abordando a questão do branding tradicional para o Place Branding, tá? O branding tradicional, você tem aspectos muito ligados a um produto físico, mas quando a gente está falando de um lugar, algumas coisas se comportam de maneira um pouco diferente, porque você tem a história do lugar, você tem o patrimônio cultural do lugar, por exemplo, as casarões, as construções antigas, você tem a cultura local também, que é uma coisa muito forte, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma cultura de um produto ou de uma empresa, Sibeli, é possível você moldar a cultura de uma empresa ou de um produto, reformular essa cultura, reformular elementos que compõem os valores dessa empresa. Agora, quando a gente está falando de um lugar, isso fica infinitamente mais complicado, fica muito mais difícil. Não é possível você reformular a cultura inteira de um lugar, né? Então, quando a gente está falando de branding para lugar, um dos aspectos mais fundamentais que a gente precisa
a gente precisa ter em vista, ter em tela, é que precisa haver uma compreensão muito clara de qual é a cultura desse lugar. Né? Agora, isso não impede nada. Você pode fazer place branding de Nova York, você pode fazer place branding de Maracanaú. Vão ser place branding da mesma forma, só que vão ter elementos diferentes, vão ter elementos culturais diferentes. É a nossa dele. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Cibele? Me escutam? Cibele? Acho que a conexão caiu aqui. Caiu. Cibele? Cibele, você me escuta? Oi? Eu tô, tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aqui a conexão caiu. Ok. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Parece que a minha imagem atrás de ti tá congelada, alguma coisa do tipo, mas você continua me escutando? Peraí, deixa eu falar aqui, porque a conexão caiu. Aí. Tá me escutando? Me escuta? Eu tô ouvindo. Eu vim aqui pegar o meu celular para caso você me contacte aqui. Você me ouve? Você me ouve? Sim. Tá me ouvindo? Olha, eu não sei onde a gente parou, mas continuando aqui, dando continuidade, você tinha falado alguma coisa? Tinha perguntado alguma coisa? Não, a gente chegou a parar só na dificuldade de fazer uma marca, né? Construir uma marca, quando a gente tem uma cultura como uma cultura de uma cidade. Você não tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, pronto. Aí você estava falando como eu não cheguei a perguntar, mas você estava falando a dificuldade que tem em trabalhar o conceito de place brand, né? Isso. Então, assim, eu gosto sempre de começar com um caso clássico, tá? Que é de Nova York. Nova York, quem conhece um pouco da história de Nova York, sabe o quanto Nova York, nos anos 70, era uma cidade extremamente marginalizada, né? Você tinha alto índice de criminalidade, você tinha uma taxa de homicídios muito elevada, tráfico de drogas, prostituição. Essa, assim, a importância da parceria público-privada, né? Porque, assim, na verdade, é um conceito que você também precisa muito que ele seja inserido dentro das políticas públicas, porque precisa que o Estado ele esteja disposto, o Estado no sentido que eu digo, o governo local, ele esteja disposto a investir nesse processo. Isso não é uma iniciativa privada, é uma iniciativa pública.
né? Assim, é um trabalho de iniciativa pública. Perfeito, perfeito. Olha, isso tem que ser realmente entre o setor público e privado. Faziam 4 anos e pouco que eu não ia ao Brasil. E eu cheguei, primeiro vim a São Luís, depois fui a Fortaleza e voltei a São Luís. E eu te digo assim, é perceptível o quanto Fortaleza, por exemplo, em termos tanto de obras públicas quanto privadas, mudou em 4 anos. Às vezes, Nova York passou por tudo isso. Outra coisa que o pessoal do setor do turismo de Nova York me falou, Cibele, foi o seguinte: eu tinha estado em São Francisco um pouco antes e tinha me impressionado, São Francisco e Los Angeles, a quantidade de moradores de rua que existem em São Francisco. Eu acho que a cidade que eu mais vi morador de rua foi São Francisco e Los Angeles. E a pessoa do setor de turismo de Nova York disse que eles chegavam para os moradores de rua e ofereciam passagens para um lugar mais quente, porque Nova York é praticamente o ano todo frio. E eles davam passagem para as pessoas irem para a Califórnia, para o outro lado dos Estados Unidos, né? Ou seja, eu não vou também novamente entrar na questão ética, humanitária, mas do ponto de vista da gestão pública, funcionou. Nova York é completamente diferente do que era nos anos 70, uma cidade marginalizada, vandalizada, com alto índice de criminalidade, né? E é dessa época que surge o trabalho do Milton Glaser com aquela logo I Love Nova York, né? Coraçãozinho, New York, né? Que acaba sendo copiada hoje no mundo inteiro, né? Exato. Todo mundo hoje copia, né? Exato. É como se fosse... E aí você não sabe de onde veio, né? Exato. O Milton Glaser bolou isso nos anos 70 e a ideia dele foi que as pessoas voltassem a se apaixonar pela cidade. Então, até te digo assim, olha, com tantos percalços que o Brasil tem passado, a gente precisa voltar a se apaixonar pelo Brasil. Então, precisa acontecer um grande trabalho de place branding para o Brasil. E eu quis iniciar por Nova York, porque a gente começa olhando o caso muito prático de uma cidade problemática, uma cidade muito grande e muito problemática, que se transformou, né, turisticamente, economicamente, socialmente, em termos de qualidade de vida, sabe? Você falando assim, né, William, me veio aqui na cabeça uma questão que eu acho muito relacionada. Se você chegar hoje, as pessoas têm orgulho de dizer que moram em Nova York, né? Veja, eles recebem 9 mil visitantes por ano, né? Assim, 90 milhões. 90 milhões, só a Times Square, né? Exato. Falou? E, então, assim, talvez o próprio conceito do place brand, ele ajude também as pessoas a terem mais identidade com o local que elas moram, sabe? Porque, assim, o que eu vejo, um semestre desse eu estava ensinando antropologia do consumo, né? E a gente falou o processo de aculturamento, que o Brasil ele acaba sofrendo muito, né? A gente acaba absorvendo demais a cultura de outros lugares e a gente acaba não tendo essa afinidade, esse orgulho de dizer que a gente é brasileiro, que a gente mora em questões que não vêm ao caso, que não foge muito do nosso assunto. Mas aí, quando você tem um trabalho desse, focado, e você começa a ter resultados, e você começa a ver que a sua cidade ou o seu país, ele se destaca, você passa também a resgatar um pouco da dignidade do morador daquele lugar. E ele passa a ter mais orgulho de fazer parte daquele lugar, que pode, inclusive, ser utilizado como uma estratégia dentro do próprio place brand, né? Exato, exato. Um fenômeno que eu observei recentemente em Portugal, Cibele, olhando para o Brasil, é a grande quantidade de pessoas saindo do Brasil. Eu tenho
centenas de amigos que moram no Canadá, algumas dezenas nos Estados Unidos, dezenas de amigos em Portugal e outros espalhados por outros países do mundo. E nos últimos anos, eu arrisco dizer, nos últimos 5 anos, o número de brasileiros buscando um lugar que ofereça qualidade de vida melhor, segurança e outras condições sociais melhores é muito grande. Isso tem um prejuízo muito grande para a economia local, para a questão da ciência, para a questão dos talentos que a gente perde, porque você tinha antes, isso inclusive é muito clássico em Portugal se ouvir esse tipo de coisa, que o processo de migração de brasileiros para Portugal nos anos 80, 90, eram de brasileiros com baixa qualificação, mas que a partir dos anos 2000, 2010, tem sido de brasileiros com muita qualificação, com recursos, com dinheiro, levando dinheiro para fora. Isso tudo atrapalha a economia local. Então, o place branding pode surgir como uma solução para tentar corrigir esses problemas e as causas, os motivos que estão causando esse processo migratório de talentos, de pessoas e, no final das contas, de recursos. Né? Até porque também, se a gente, só falando rapidinho sobre essa questão, eu sempre disse isso, terra boa é a nossa quando a gente tem a oportunidade certa no lugar que a gente está, tá? Porque as pessoas, às vezes, também têm a impressão que, ao mudar de lugar, elas vão mudar de vida. E nem sempre isso é uma melhora. Mudar de vida, ela vai. Mas nem sempre isso acarreta numa melhora. Porque, por exemplo, uma coisa é você ir para um lugar onde você tem pessoas que são pares seus, né, tanto em termos de cultura como de idioma, e você tem um processo de afinidade que te facilita a ambientação, e outra coisa é você ir para um lugar que ninguém te conhece, e pior, que te desvaloriza. Né? Porque o brasileiro lá fora, ele não é tão bem visto assim, né? Justamente porque a gente tem uma carga aí de cultura e tal pesada. Então, o que eu falo? Se a gente investir mais no marketing das cidades, né? nessa marca da cidade, e a gente conseguir fazer com que o brasileiro ele tenha orgulho de ser brasileiro e ele pare. Porque também, William, eu penso assim, defeito tem em todo canto, certo? Na verdade, quando a gente está falando de place brand, a gente está falando que a gente contrata uma pessoa especializada para mostrar só o que aquele lugar tem de bom. E ela encobre as questões que são ruins, que até você falou, não vamos entrar no mérito da questão ética, mas funciona. Então, onde é que eu quero chegar num ponto? É importante que a gente tenha orgulho do canto que a gente está, porque as outras pessoas vão passar a ter orgulho também. Quando você deu o exemplo de Nova York, eu achei sensacional, porque assim, Nova York hoje é um caso, é um case, né? Tanto é que você começou com ele. Mas se você visse há anos atrás, não era. E a forma de resolver o problema, como você falou, a gente não entra no mérito, mas nem foi tão ético, entendeu? Mas resolveu. E hoje as pessoas têm orgulho, e esse orgulho que você tem vai movimentando a economia, porque vai fazendo você querer ficar lá, vai fazendo você querer investir nessa economia, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai fazer o processo crescer. Não se gera emprego e renda se saindo do país, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é uma lógica de raciocínio que parece boba, mas ela é tão miudinha, né, assim, na raiz dela, que onde você for vai ser aplicado da mesma maneira. Mas, exato. Aqui a gente podia falar também um pouquinho que, quando eu estava falando até assim, você usou o caso de Nova York, né? Mas, assim, quais são os elementos que você linkaria aqui para a gente, que poderiam ser utilizados dentro de uma ideia de construção de uma marca, né? Uma marca de um lugar, assim, um place brand? Olha só, existem vários fatores que vão contribuir para o estabelecimento de uma marca, né? Então, primeiro, essa questão do pacto para a política de desenvolvimento econômico, que precisa envolver a questão do Estado, né, do governo local, e aí você enfatizou isso muito bem, parte inicialmente, sim, do governo local. Também existem outros elementos que têm a ver com o setor privado, então, um pacto que envolve as empresas, a população local, para alcançar, por exemplo, investidores, visitantes, investidores em potencial, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, alguns elementos precisam ser considerados, por exemplo, como que a imagem para o turismo, né? O turismo é um elemento muito importante no place branding, mas não é o único, tá? Ele não é o único elemento que define o place branding, mas o turismo é muito importante, então você precisa compreender como que a imagem desse lugar exerce influência
para conquistar mais visitantes, investidores e movimentar a economia. Outro fator que precisa ser considerado, Cibele, é a exportação. Então, sempre que um produto local tem sucesso no mercado estrangeiro, isso precisa ser enfatizado para a população local, mas também precisa ser enfatizado para as pessoas de fora. Por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria do Diário de Coimbra, um jornal lá de Portugal, que enfatizava que a cervejaria de Coimbra, chamada Praxis, que é uma cervejaria privada, claro, ganhou o prêmio de melhor cerveja em uma categoria como melhor cerveja do mundo. E que isso reflete na imagem de Portugal e de Coimbra, como um país que faz produtos de qualidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do vinho do Porto, de Portugal, e você tem esse índice de satisfação, a questão da exportação, isso também se reflete na marca local, né? Outro aspecto importante, Cibele, é considerar e valorizar a cultura e a herança histórica, né? Por exemplo, a gente resgatar a cultura nordestina em tudo que a gente for fazer na nossa comunicação, nos nossos produtos locais, e ao invés do sotaque ou da cultura ou da música ser motivo de vergonha que algumas pessoas têm, ou de piada, isso tem que ser um motivo de orgulho, é parte da identidade, da cultura e da herança histórica desse lugar, né? Então, isso precisa ser valorizado. E as pessoas, é o último ponto, fundamental nisso, precisam ver líderes, comunicadores sociais, celebridades, e a população em geral precisa abraçar esse trabalho de place branding. É engraçado, assim, porque você falando a questão das pessoas terem que ter orgulho, né, do sotaque, da roupa, da música, da comida, e aí eu fico pensando assim, olha como nós somos, às vezes, no Brasil, tolos, né? A gente tem vergonha do nordestino, mas a gente viaja lá para Blumenau para uma coisa chamada Oktoberfest, né? E os caras estão altamente fantasiados de roupa ridícula, ficam bebendo até cair, mas a gente acha o máximo porque é outra cultura. Então, você está entendendo como o brasileiro é complicado? Na verdade, ele não analisa a essência das coisas, ele quer dizer que sempre o melhor é o que vem de fora. Eu acredito que um processo de place brand no Brasil seria muito complexo, porque nós nos boicotamos naturalmente, entendeu? Assim, por mais que a gente chegue e diga, olha, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, mas a gente se boicota. Ontem eu estava assistindo uma palestra e o palestrante falou assim, que só se fala português em 3, 4 países do mundo, e que a gente tinha que saber outros idiomas, porque senão a gente não saberia se comunicar nem ter acesso a conhecimento. Eu concordo, até certo ponto. Porque, realmente, se você quer ter acesso a outros tipos de conhecimento, você tem que ter saber ler o código que aquele conhecimento está, que é a língua, né? Mas, a partir do momento que você usa uma linguagem dessa, de comunicação, eu não sei se você concorda, você já está desfazendo do seu país, porque você já está dizendo que o seu país fala um idioma que não é falado no mundo inteiro. Quando isso, na verdade, não existe. Porque Portugal é um país europeu que fala português. Ok, e aí? Ninguém lá em Portugal fala que português não é uma língua boa. Pelo contrário, você morou lá e você sabe o que eu estou falando. Eles não desfazem da imagem deles, né? Então, isso é uma coisa, sabe, William, que eu acho que se a gente trouxesse, não é o momento de hoje, mas foi só uma observação, se a gente traz uma temática dessa, a gente tem um problema muito mais sério no Brasil, que é a falta de cultura, a falta de senso de propriedade. Eu moro num país que as pessoas querem visitar, mas as pessoas não valorizam porque eu não valorizo, né? Eu sou o primeiro a não valorizar, quando eu, de repente, utilizo determinados termos ou determinadas coisas que são muito agressivas na hora de valorização local, entendeu? Eu não sei se você pegou a minha essência. Sim. Olha, eu acho que isso é uma dicotomia, mas que ela é superável, tá? Isso. A questão da necessidade do inglês versus a valorização do próprio idioma em si. Portugal é um caso bem emblemático, você citou aí, vale a pena abordar, porque o português ele é extremamente bairrista. Então é muito comum você ver nas redes sociais eles dizendo assim, a nossa culinária é a melhor do mundo, nós temos o melhor futebol do mundo, e nós somos, entendeu? Então assim, eles se colocam em vários aspectos como muito bons. Melhor. Exato, entendeu?
quer nem saber se é ou se não é. Ele diz que é e acabou, exato, entendeu? Exato, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é um país que, desse ponto de vista, a população, muita gente fala inglês, fala francês, fala outros idiomas. Você vai no supermercado, estou falando casos práticos meus, e uma pessoa na fila fala francês, a caixa do supermercado conversa em francês com o turista. Em inglês é a coisa mais comum do mundo. Então, assim, existe essa dicotomia. Agora, existe essa dicotomia, e isso se enfatiza lá, porque é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, em que muitas vezes, com muito estudo, então é comum você encontrar um gerente da Zara, tudo que eu estou falando é exemplo prático, tá? Que tem doutorado. Ela é gerente da Zara, mas ela tem doutorado. Então, muita gente que tem esse alto nível de qualificação acaba necessitando ou querendo buscar fora de Portugal oportunidades profissionais melhores, né? Então, essa dicotomia fica enfatizada lá. O Brasil não tem essa realidade. A verdade é que muita gente, sem falar qualquer outro idioma além do português, consegue ganhar a vida muito bem, consegue, se tiver esse traquejo na questão profissional, consegue crescer, consegue ganhar grandes salários. Então, são realidades um pouco diferentes. Eu entendi bem o teu ponto, e eu acho que o português tem que ser valorizado em si, por isso nós temos uma produção editorial, de livros, de CD, de música tão grande e tão forte. A música brasileira, o mercado fonográfico brasileiro, por exemplo, é muito forte, tem tudo a ver com a cultura brasileira. Por outro lado, eu acho que isso pode sim ser desenvolvido para que a gente se torne mais internacional, né? Eu queria até enfatizar, Cibele, fala aí, você ia falar. Não, eu ia fazer só uma parte, porque quando eu falei isso, eu não estou falando em termos de geração de conhecimento, não é cultura. Vamos separar que são coisas diferentes. Cultura é um negócio, conhecimento é um outro negócio, tá? Então, para a geração de conhecimento, eu acho importante. Mas eu acho que você, por exemplo, não é porque você quer ter acesso a um conhecimento para crescer profissionalmente que você vai desfazer da sua origem, tá? Então, a minha leitura é essa. Por exemplo, eu brigo muito quando eu chego aqui, que tem alguns lugares que dizem assim, as aulas são em inglês. Não, a aula tem que ser em português. Você pode ter outros momentos onde você testa o inglês daquele aluno, tá? Se ele for fazer um intercâmbio, ou se ele tiver um momento de conversação com um professor que está fora. Mas a valorização do idioma, ela faz... Eu estou forçando um pouquinho nessa parte, mas só porque é uma questão de ponto de vista. Eu acho que ela representa a identidade sua com aquele lugar, entendeu? Perfeito. E aí, na hora que a gente fala de place brand, a gente está falando de identidade também, que é construir uma marca, é construir uma identidade. Então, Perfeito. Se você constrói uma identidade em cima de um povo que não tem essa identidade, esse trabalho é muito difícil, Sim. entendeu? Porque eu vou bater num ponto onde a própria pessoa chega lá e diz, mas eu não preciso disso, mas eu não tenho valor, mas eu... É como você chegasse para uma pessoa com autoestima lá embaixo e você dissesse assim, não, mas você é bonito. Não, não sou, eu sou horroroso. Eu não quero, não me amo, não me gosto. Entendeu, assim, a lógica do Perfeito. Meu raciocínio? Perfeito. É mais nesse sentido. E Cibele, por isso que é importante o trabalho de place branding, de identificar qual que é o significado, porque uma coisa é espaço, outra coisa é lugar, tá? Espaço, um aeroporto é um espaço, tá? Por exemplo, se eu te pegar, te soltar num aeroporto em um lugar do mundo ou em outro, é provável que você não vá saber onde você está, porque os aeroportos, os hotéis são sempre muito parecidos. Então, o espaço, ele se transforma em lugar à medida que ele adquire significado para as pessoas. E esse significado, ele já existe na vida das pessoas, né? Só que, às vezes, ele não está muito claro, às vezes ele não está sendo valorizado, às vezes é preciso colocar um holofote sobre o significado que os lugares têm, né? Sobre o que aconteceu naquele lugar, sobre como as famílias surgiram naquele lugar, sobre como a cidade se estabeleceu naquele lugar, né? Então, quando você vai fazendo isso, esse espaço vai ganhando significado e vai se transformando em um lugar. E é a partir desse lugar que a gente pode ter uma identidade muito clara para trabalhar o marketing, né? Por isso que eu acompanho alguns profissionais do Brasil, a qual eu converso, que são dos pioneiros de place brand no Brasil. E eles trabalharam o significado dos Campos Elíseos, uma região de São Paulo muito marginalizada, embora muito central, que se transformou na Cracolândia hoje em dia. E os moradores, era um bairro muito tradicional, para você ter uma ideia,
é a região da família de Santos Dumont, do casarão de Santos Dumont. É quase do lado do Museu do Ipiranga, né? Exato. Que assim, é histórico. O museu, né? É histórico. Exato. E o museu é aqui, a Cracolândia é aqui. Exato. E aí o trabalho que foi feito foi de resgate da história desse lugar e da valorização da identidade desse lugar. Quer dizer, olha o place branding sendo feito em uma região com moradores, com comerciantes que atuam na região, né, para resgatar o significado que esses lugares têm. O Brasil tem muito esse problema da marginalização, da criminalidade, mas os lugares precisam ser ocupados. Se nós não ocuparmos os lugares, outras situações indesejadas vão acontecer. Esses lugares vão ser ocupados de forma que não é interessante, né? Então, é importante a gente trabalhar uma coisa chamada o espírito do lugar e o senso de lugar, para que as pessoas tenham esse senso de pertencimento. E nem todo mundo tem a oportunidade, a maioria das pessoas não tem a oportunidade de morar fora. Quando você chega em um outro país ou em uma outra cidade completamente diferente da sua, é quando você percebe o quanto você pertence a um lugar, né? Porque você encara o choque cultural, a diferença da gastronomia, a diferença de tratamento, né? Toda a sua história construída ali, as relações. Então, isso é um exemplo de como os lugares têm significado, tá? É interessante você falando isso, eu sempre digo, eu amo viajar, né? Agora, esses 2 anos para mim foram um sufoco. E eu gosto muito de dizer assim, que o bom de viajar é saber que tem para onde voltar, né? Porque, na verdade, assim, a viagem, ela é uma bagagem que você está construindo naquele momento, né? Você está descobrindo novo, você está descobrindo outras formas de fazer a mesma coisa, né? Porque quando você tem contato com outras culturas, você acaba descobrindo outra maneira de fazer a mesma coisa. Mas o bom de viajar é saber que tem para onde voltar. Esse sentimento de pertencimento é que faz toda a diferença, até para a nossa própria felicidade, sabe, William? Em termos pessoais. Porque, assim, quando a gente não gosta de onde a gente é, nem de como a gente vive numa eterna infelicidade. Né? Assim, eu estou falando, agora saindo um pouquinho do place brand, tentando dizer assim, que as pessoas precisam entender que elas têm que ter, assim, desenvolver o lado bom das coisas sempre, porque, por exemplo, não é o fato de estar em Fortaleza, ou no Maranhão, ou em Portugal, ou em Nova York, mas é muito você também. Você, sim, onde chegar, você pode ver coisas ruins, porque coisas ruins e coisas boas vão ter em todos os lugares, né? Mas, assim, é importante que naquele lugar que você esteja, naquele momento, você entenda que ali tem coisas boas e ruins e que as boas têm que ser valorizadas e as ruins a gente tem que amenizar, porque se você for para outro lugar, para outra cidade, vai ter bom e vai ter ruim também. A sim, questão que eu entendo do place brand é você mostrar o bom, né? Sim. É você valorizar o bom e fazer com que as pessoas que estejam naquele local saibam falar para os outros das coisas boas que tem ali. Sim, porque também, se eu faço todo um trabalho e eu chego aqui num barzinho, me sento, vou conversar, e o cara... Né? Sim. Aí eu falo, não, vou me embora agora, tem aí um avião para ir para outro canto, isso aqui é um inferno. Né? Então, assim, a gente está falando de turismo, mas porque acaba sendo mais fácil para os meninos entenderem. Mas isso segue uma proporção muito maior, atração de investimento, empresa, né? Perfeito. Olha, é por isso que se fala que em place branding você precisa considerar o papel de todos os atores, os stakeholders, envolvidos nesse processo. Então, você tem os residentes locais, que são parte do trabalho de place branding, você tem os comerciantes locais, você tem investidores externos ao lugar, você tem o governo local, né, a gestão pública, a autoridade local, você tem os prestadores de serviço do setor do turismo. Então, todos esses atores precisam ser considerados, né? Se houver esse trabalho, você tem uma maior aproximação entre a identidade, a imagem versus a identidade, que é outro fator que a gente precisa considerar, Cibele. Às vezes, uma imagem de um lugar, ela difere da identidade do lugar. Quando esse trabalho, por exemplo, é feito de cima para baixo, né? Top of down, ou seja, a gestão pública contrata uma agência de publicidade que não tem experiência em fazer isso, eles vêm, bolam uma brilhante campanha de publicidade, que não conhece a cultura local, que não conhece a identidade local, eles fazem uma belíssima campanha, mas a população não se reconhece naquilo dali. Ela se torna um mero cosmético,
né? Isso é ruim, porque precisa haver uma aproximação entre imagem projetada do lugar e identidade do lugar. Identidade é como nós que pertencemos ao lugar nos vemos, como nós nos sentimos. Imagem é como as pessoas que não pertencem ao lugar nos percebem. Então, essa imagem e identidade precisam estar muito próximas, né? O gap tem que ser mínimo, né? Outro aspecto que precisa ser considerado, Cibele, é que nós temos uma identidade tangível, que é a paisagem, a natureza do lugar, o patrimônio histórico, a estrutura, e nós temos uma identidade intangível, que são elementos simbólicos, é a cultura, é a música local, são as lendas, né, os ditados populares, o idioma. Esses dois elementos fazem parte da identidade, só que, às vezes, isso não é percebido, não é valorizado, né? Então, a gente precisa reconhecer quais são os elementos de identidade tangível e intangível, tá? Exatamente. E aí, assim, por exemplo, imaginando aqui, eu estava aqui pensando, né? Como é que eu te faria isso? Mas, assim, como é que você acha que existe, assim, como é que você acha que hoje o mercado, tá? Não assim, só... O mercado internacional, né? Ele tá... Porque a gente não faz um place brand para... Não é só o mercado local, a gente visa um mercado internacional porque a ideia é justamente como você quer ser visto pelo mundo, né? Então, assim, como é que esse mercado internacional hoje encara um país que ele sabe que está investindo no place brand, tá? E um país que ele sabe que não sabe nem o que é esse conceito. Porque, assim, como é que eu estou perguntando isso? A gente tem indicadores mundiais que eles medem até a credibilidade do país, né? Assim, a credibilidade do país lá fora. Por exemplo, como o Risco Brasil. O Risco Brasil é um indicador que é utilizado por diversas empresas e ele mede a credibilidade do país e aí tem vários fatores. Quando eu faço um place brand, que é o que a gente está conversando, eu estou ali criando uma marca para aquela empresa, para aquele país, né? E se lá fora, como é que, assim, no mercado mundial, principalmente porque você está estudando isso, então com certeza você já passou por essa tendência. Como é que o mundo, como é que o mercado ele está reagindo quando ele sabe que aquele local fez isso, né? Assim, até que ponto essa posição que aquele local tá adquirindo, ela foi trabalhada, né? Ou se aquilo é uma posição adquirida naturalmente, porque assim, hoje a gente sabe que tudo tem um dedinho, você tem que trabalhar aquilo para ser melhor visto, mas assim, em termos de mundo de mercado, existe essa leitura ou essa leitura não existe? Ou as pessoas não conseguem nem entender que isso acontece com determinados locais e com outros não? Porque o conceito de place brand, para nós aqui no Brasil, ele ainda é novo. Tá? É muito novo. Ele pode até estar sendo muito trabalhado na Europa, mas aqui no Brasil, eu não vejo ele como um conceito muito enraizado. Acho que você vai trazer isso para cá, com as suas pesquisas, com seus estudos. Então, para a gente, por exemplo, é mega novo. Eu acho que se você falar isso, a maioria das pessoas não vão nem entender o impacto disso. Mas lá fora, onde você tem uma economia que gira, que gera tendência de mercado, né, que gera direcionamento econômico, como é que eles veem isso? Veem com bons olhos ou não? Perfeito, Cibele. Olha só. Primeiro que a gente precisa compreender que, sim, eu acho que no Brasil existe, não com esse nome, tá? Uhum. O conceito de place brand, ele é a junção de uma série de iniciativas, de atividades, de filosofia, que, de maneira conjunta, se torna o que a gente chama hoje de place branding, a compreensão a partir do tempo. Então, nós temos lugares que se reformularam, se reinventaram. Por exemplo, Gramado é um lugar, né? As Serras Gaúchas é um exemplo de lugares que passaram a valorizar sua cultura local. Por exemplo, não é só Gramado. Se você vai a Nova Petrópolis, próximo a Gramado, você tem a valorização da cultura local, que é a cultura germânica, alemã, né? Onde é possível encontrar pessoas que mal falam português, por exemplo, né? E falam alemão. Eu estive lá no Parque do Imigrante em Nova Petrópolis e eu escutei mãe e filha conversando em alemão e quando elas falavam português com sotaque. A pessoa pode achar que isso é bobagem, que seja o que for, mas isso é a cultura deles e eles aprenderam a valorizar isso e isso se tornou um elemento da identidade local, também usado para vender. Então, embora talvez alguns lugares não chamem isso de place branding,
Existem inúmeros elementos que eles fazem que são, sim, os elementos de place branding. Outro fator que é importante a gente pensar, Sibeli, é que eu já escutei uma frase que diz assim, o bom marketing é aquele que não parece marketing, né? Ou seja, você tem como fazer coisas que são tão autênticas, são tão verdadeiras, que elas são percebidas e a ideia se vende com muita naturalidade, né? Ou seja, é um marketing vocacional, vamos dizer assim, que é um dos 3 papéis do place branding. Quando a gente está falando de place branding, a gente tem que ressaltar 3 coisas. É identificar as vocações locais, é potencializar as identidades do lugar e é fortalecer esses lugares, né? Identificar vocações, potencializar identidades e fortalecer lugares. Então, existem muitos lugares que fazem isso no Brasil, alguns lugares que fazem isso, mas que não chamam de place branding, que não compreendem isso ainda como place branding. Isso vai acontecer, eu acho que isso ajuda a fortalecer mais ainda o trabalho de qualidade que alguns lugares já fazem, né? Balneário Camboriú também é um outro exemplo. Eu acho que Fortaleza tem iniciativas há muitos anos de place branding. Eu tenho minhas críticas às questões sociais de Fortaleza, mas, por outro lado, eu vejo uma série de iniciativas muito positivas nos últimos 20 anos. Por exemplo, quem conhece um pouco mais da gestão pública de Fortaleza vai lembrar do Planefor, o Planejamento Estratégico de Fortaleza, que havia participação da sociedade para ajudar a definir. Quando não se falava em orçamento participativo, as gestões públicas de Fortaleza, de inúmeros partidos, eu não estou aqui ressaltando um partido, implementavam e davam continuidade a esse tipo de prática. Eu lembro que em 1998, eu ainda jovem, muito jovem, cheguei a participar de reunião do Planefor. E isso foi evoluindo, e você tem toda a participação da iniciativa privada e do setor público. Por exemplo, hoje em Fortaleza nós temos as ações de PPP, parceria público-privada. E isso é um dos elementos, em termos práticos, que o place branding trabalha, porque o setor público sozinho não tem condições de executar uma série de iniciativas. Então, na tua percepção, porque o que eu queria ver era muito mais o aspecto econômico mesmo, sabe? Então, na tua opinião, assim, deixa eu ver se eu consegui entender. Ter esse diferencial do place brand, mesmo que não com esse nome, mesmo que com ações isoladas, acaba valorizando o passe daquela cidade, daquele lugar. Perfeito, né? Perfeito. Sim, totalmente. Um exemplo disso, economicamente falando, por exemplo, uma série de iniciativas. Tem gente que critica, por exemplo, a questão das ciclofaixas em Fortaleza. Eu entendo a crítica. Reduzir uma avenida, as faixas ficaram apertadas, quase não tem ninguém andando de bicicleta. Eu concordo, mas uma coisa que é importante ressaltar é que essas ações têm impactos em indicadores para financiamento através de bancos e organismos internacionais. Então, na hora de atrair investimento, na hora de estar bem posicionado nos rankings de atração para investidores, de atratividade para os investidores, exatamente, e uma série de outras coisas, essa cidade acaba se destacando. Você pode dizer, são iniciativas cosméticas, é só de aparência. Ok, é verdade, mas eles estão olhando esses indicadores. Mas né? Era esse ponto que eu queria justamente chegar com você, até para os meninos em casa entenderem, que as oportunidades de mercado, elas não surgem porque o seu estilo é diferente do de todo mundo e por isso as pessoas vão te amar. Não, existem padrões, né, que são buscados mundialmente através de acordos. Eu vou descer aqui para um mais antigo dos que eu me lembro agora, o Pacto de Quioto, que é o contra a poluição, né? Uhum. Quando é feito um pacto, quando é feito um acordo, são criadas regras. E essas regras, elas existem para garantir a sustentabilidade, que a gente consiga viver num país, por exemplo, no mundo, por mais tempo, ter recursos para as gerações futuras. Então, era exatamente isso que o William está falando, que eu queria que vocês entendessem. A gente precisa, isso ele está falando de um local físico, uma cidade, um país. Isso pode ser para uma empresa, isso pode ser para uma pessoa. Quando a gente quer ter uma visibilidade no mercado, a gente tem que ter um estilo, ok, mas esse estilo, ele tem que sim estar dentro de padrões que as oportunidades sejam favoráveis a você. Não adianta você dizer assim, eu sou contra o mundo, eu sou contra a sociedade, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero,
porque as pessoas têm que dar valor ao que eu quero, e você ser andorinha, porque sabe o que vai acontecer? Todas as oportunidades que aparecem nunca vão se encaixar para você, entendeu? Porque você está fora demais do padrão. Então, quando eu fiz a pergunta, que eu usei até o Risco Brasil, foi assim, só uma... que a gente não entra nesse caso, porque já era outro assunto, mas, assim, era para entender isso, gente. O Place Brand, ele vai te proporcionar uma condição de estar dentro de padrões socialmente aceitos pelo mundo. Isso vai aumentar a tua aceitação. Isso serve para toda a construção de marca. Quando a gente constrói uma marca, a gente quer o quê? Ser aceito. A gente quer que as pessoas, a gente quer ficar na cabeça das pessoas, a gente quer ser a primeira opção. E para a gente ser a primeira opção, a gente tem que ter uma entrega, a gente tem que dar uma resposta. E essa resposta, ela está, sim, vinculada a padrões, goste a gente ou não, tá? Então, o William, por exemplo, ele está trabalhando um padrão relacionado a um lugar, que é o Place Brand. Mas a gente podia estar fazendo isso relacionado a uma empresa, a gente podia estar fazendo isso relacionado a uma pessoa, né? Porque as próprias pessoas, para terem oportunidades, para poderem ser aceitas, elas têm que ter uma marca pessoal. Estou só fazendo um paralelo aqui, né? E é para você entender, assim, como vocês estão começando, que por mais que a gente tenha crenças, a gente tenha valores, a gente tem que ser fiel a essas crenças, a esses valores, mas a gente também tem que entender como o mundo funciona. E a gente tem que estar preparado para se ajustar a esse mundo, para que as oportunidades venham para a gente como vêm para os outros, né? E não ficar na posição de vitimista. Nada acontece para mim, meu mundo é horrível, eu não tenho oportunidade nenhuma. Tem, você tem. Desde que aquilo seja uma escolha sua e que você se adeque àquela realidade. Não é isso, William? Perfeito, perfeito. E, Cibele, eu queria enfatizar assim, alguns aspectos do Place Branding. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem, mas aí eu vou... Não, pode ir. A gente começou mais tarde, a gente está dando 1h30, mais ou menos. Pode ir até umas 6 horas. Um aspecto que é muito importante da gente perceber em Place Brand é, por exemplo, cocriação, tá? Se um lugar quer ter um Place Brand efetivo, ele precisa co-criar, ou seja, as pessoas precisam participar da estratégia, da definição dos elementos, do público-alvo para quem vai se comunicar. Precisa haver engajamento, tá? Essa cocriação tem que gerar engajamento, tem que haver estratégia, e essa estratégia ela só vai acontecer através de consistência, que gere ação no longo prazo. E aí eu quero enfatizar muito, já que você está pegando a situação do Brasil, questões, sem entrar em questão partidarista, mas uma questão mais ampla de política em geral do Brasil. Uma coisa que eu observei, por exemplo, e que isso precisa ser melhor visto, é não se trabalhar uma marca de governo, mas uma marca de Estado, sabe? Para que as políticas não sejam de governo, as políticas sejam de Estado, para que o programa seja habitacional ou de subsídio, não seja de um governo X ou de um governo Y. Ele é um programa do Estado. Mude o presidente, mude o governador, mude o prefeito, aquele programa não pertencia a ele, aquele programa é do Estado, né? Então, isso em termos práticos tem muito a ver, por exemplo, com uma logo. Em Portugal, uma logomarca, né? Vamos pegar assim, uma logo. Você tem a presidência de Portugal. Portugal tem o presidente e tem o primeiro-ministro. O presidente, ele não é como o presidente no Brasil, não é como o presidencialismo no Brasil. O presidente, ele é mais um representante do Estado fora do país, né? O primeiro-ministro tem um papel mais executivo, vamos dizer assim. Então, esse presidente, ele tem uma logo, tem um logotipo, e esse logotipo do presidente não muda. É um brasão da presidência da República. Então, seja o Marcelo Rebelo, seja outro, o brasão continua o mesmo. E no Brasil, sempre que entra um novo governo, ele muda a comunicação, inclusive em obras públicas, ele muda as placas, né? Nos estados, a mesma coisa. Isso é ruim, porque você acaba vinculando as políticas e até conferindo o caráter de curto prazo, né? Porque se um governo permanece, e essa visão é que precisa ser observada, precisa haver uma ação consistente, que se estenda pelo longo prazo, né? Então, é um aspecto que eu gostaria de ressaltar. Inclusive, assim, só entrando aqui num modelo de governo que isso fica muito evidente. A Inglaterra, tá? O Reino Unido. Você tem a rainha
que é a mesma rainha há 70 e poucos anos, né? E ela não muda, e quando for outro... Ela tem que ser estudada para a vacina do Covid. Extrair um pouco do sangue dela, né, para o plasma. E aí o que acontece é o seguinte, a rainha, a monarquia inglesa, sem fazer defesa da monarquia, mas ele tem esse papel de continuidade, de estabilidade, de longo prazo. Então, embora ela não governe de fato e não mande, né, não seja executiva do Estado, ela representa o Estado. Então, ela confere essa ideia de longo prazo, de consistência e de continuidade. E um trabalho de place branding, ele só pode acontecer, de fato, com continuidade, tá? Eu queria, Cibele, entrar em um outro ponto, que é a importância do cinema, que é um assunto muito bacana também, no place branding, sabe? Que, inclusive, eu comecei com o caso de Nova York, mas Nova York fez uma outra coisa que a gente não citou, que é o cinema sendo trabalhado como uma estratégia de divulgação da cultura, do lugar, do patrimônio da cidade de Nova York, né? E aliás, não só Nova York, os Estados Unidos como um todo faz isso muito bem. Muito bem, né? Muito bem. E aí você pega a quantidade de filmes que se passam em Nova York, inclusive levando o nome Nova York no título, a quantidade de músicas também. Então, o cinema pode ser uma excelente ferramenta para construir narrativas que fazem com que as pessoas percebam de maneira lúdica aquele lugar. E o Ceará também tem alguns cases muito interessantes no cinema, por exemplo, com Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, né, que são iniciativas de cearenses, né, que estão, de uma forma ou de outra, ajudando a consolidar essa cultura para fora, para além das fronteiras do Estado. Você está falando, e eu me lembrei, porque eu gosto de ficar no YouTube, sabe? Em casa eu chego, aí boto o YouTube, às vezes eu assisto mais o YouTube que o Netflix. E aí tem um quadro de um cara, agora eu me esqueci o nome dele, que ele conta histórias de terror do interior do Ceará. Mas é muito engraçado, é quando tu começa a assistir são várias, sabe? Assim, e são interessantes as histórias, e ele faz uma narrativa muito legal, mas o que eu acho bacana? Porque ele usa o nome da cidade, ele usa a característica. Você está falando isso aí, e aí eu fui muito, porque quando ele está contando a história, ele se prende à peculiaridade do lugar. Entendeu? Então, por exemplo, se ele vai falar de Russas, aí ele conta como é que é a cidade, ele conta como é que os habitantes ficam. Isso é tão bacana, porque assim, eu descobri esse negócio no YouTube, sapiando, e eu falei assim, cara, isso é sobre o Ceará mesmo? É sério, porque assim, ele conta uma historinha de terror de 10 minutinhos, mas nesses 10 minutinhos, talvez, não sei se ele faz isso programado, acredito que não, mas ele está fazendo uma construção de marca para o estado do Ceará e para as cidades, entendeu? Porque ele está contando como é que é o ambiente, como é que é a coisa. Eu fiquei impressionada. Eu disse, caraca, mas que coisa interessante. Perfeito. E aí entra em um outro aspecto que tem a ver com o cinema e com a música e com a cultura de maneira geral, e que pode ser usado no marketing, que é o storytelling do lugar, né? Então, quando você tem elementos que as pessoas se identificam com aquela história, né, que elas aprendem, que ressaltam a peculiaridade do lugar, que aí é outro aspecto que o lugar precisa ser autêntico, né? Precisa ser um lugar autêntico. Aí você tem as pessoas se identificando, as pessoas se sensibilizando com aquele lugar, se apaixonando por aquele lugar. E os lugares precisam ter essa perspectiva, eles precisam ser fonte de inspiração, eles precisam ser um lugar que ressalta os aspectos positivos, né, para os visitantes, para quem não conhece o lugar, de maneira que ajude a fortalecer a marca do lugar, né? Seja através do seu target, dos residentes, dos stakeholders. E as histórias são uma excelente forma para que isso aconteça. Então, o cinema, ele foi muito bem explorado. A Inglaterra, eu citei a Inglaterra, ela tem feito um trabalho nos últimos anos de storytelling, de cinema muito forte. Então, por exemplo, The Crown, ele traz a monarquia como uma característica muito forte da identidade do Reino Unido, da Inglaterra. E ele vai contar, as pessoas estão assistindo aquela série no Netflix e elas estão criando uma identificação com a Inglaterra, né? Então, isso muitas vezes acontece através de investimento público também, Cibele. Quem não conhece muito
e depois puder se informar, vai poder descobrir que aquela novela Tropicaliente, da Globo, que se passa no Ceará, ela não aconteceu por acaso, por exemplo. Ela foi fruto da negociação do Boni Pai, né, diretor da Globo, o antigo diretor da Globo, com o governo do Ceará, para que essa novela se passasse no Ceará. O enredo da novela ela tem a ver com o pessoal é dono de uma empresa de parque aquático, e essa novela se passa no Beach Park, 1994, se não me falha a memória, 93 ou 94. Então, foi aí, a partir daí que eles começaram, o Brasil começou a descobrir um outro Ceará, tá? E isso foi fundamental. Eu lembro que em 1995, 94 ou 95, nós recebemos na casa, minha mãe recebeu na nossa casa, uma família de São Paulo, a mãe e a filha. E ela comprou a passagem com 2 dias para retornar a São Paulo. Você sabe por quê, Sibeli? Ela achava que podia passar sede. Ela comprou a passagem com poucos dias. E ela disse, olha, cadê aquele chão rachado e as pessoas andando, sabe? 1994 isso. Então, pense só, olha só. Em 1994, uma pessoa esclarecida, ela era gerente de uma indústria em São Paulo, e ela achava que o Ceará era aquele Ceará que se vê numa foto do chão rachado e a família andando, os retirantes. Eu até falo assim, aquele Ceará poético, né? Porque, na verdade, ele existe, mas aquele Ceará ele foi vendido por um grupo de escritores que usavam a seca. Lógico, a gente sabe que o nosso clima ele é seco, a gente sabe que a gente teve grandes secas, né? Mas isso não é uma peculiaridade do estado do Ceará, isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, isso é uma coisa que acontece em alguns países do mundo, porque é uma questão climática, né? Não tem nada a ver de evolução ou não. Agora, é lógico, a gente deveria ter políticas públicas mais eficientes para poder combater isso. Mas eu acho também que essa imagem ela foi vendida por 2 motivos. Um político, para atrair recurso e investimento, né? E o outro poético. Porque, assim, se você for ler Carlos Drummond de Andrade, se você for ler vários outros autores, você vai ver que eles trabalham a seca com uma forma muito forte de expressar o Nordeste, de uma maneira geral. Então, o nordestino ele é um retirante, ele é uma pessoa sofrida, ele é uma pessoa que passa fome, ele é uma pessoa que não tem acesso à educação, ele é uma pessoa de coração bom, mas ele é uma pessoa que está envolto num sistema de pobreza. E aí os escritores eles traziam um romantismo muito grande para essa pobreza, né? Que, na verdade, assusta a lei, porque são livros clássicos, né? São livros que foram muitas vezes utilizados em escolas e tudo mais. Então, assim, essa imagem, a gente está falando justamente de construção de imagem, né? A imagem foi construída assim, aí do lado político era para pedir dinheiro, né? Porque são os pobres coitados, precisam, em vez de pegar e transformar isso em algo real e construtivo, por isso quando você fala que, por exemplo, Fortaleza, ela teve um up muito grande, eu também acho. Mesmo estando aqui, eu hoje ando, por exemplo, quando eu saio aqui da faculdade do Farias Brito e eu vou para casa, eu acho assim, não tem diferença de outras cidades que eu já passei tempo, que eu já viajei, que eu já conheci. É uma cidade extremamente moderna. Sim. Né? A gente tem prédios extremamente modernos, a gente tem uma arquitetura invejável, a gente tem prédios comerciais aqui que não fazem assim vergonha, eu não vou dizer Dubai porque é exagero, mas assim, que a gente está evoluindo sim, entendeu? Então eu acho que agora vem essa questão de você trazer o Place Brand como uma estratégia para mudar, né, aquilo que foi construído há séculos atrás, que o nordestino, por exemplo, é um pobre coitado. Ele não é um pobre coitado. Sim, perfeito. E aí você percebe, assim, Sibeli, como essa imagem ainda era antiquada. Porque, por exemplo, quando a Raquel de Queiroz escreveu o 15, sobre a seca de 1915, ela viveu aquela realidade, mas essa realidade, essa imagem, se perdurou até os anos 90, né? Exatamente. E através de algumas iniciativas até pontuais, isso foi sendo alterado, né? É tanto que hoje, quando assistia um jornal dos anos 90, o que se mostrava era seca. Hoje o que se mostra são as praias do Nordeste, é o turismo, né, é o potencial. Então, isso já é fruto desses trabalhos, dessas iniciativas, por hora, pontuais, muitas vezes pontuais, mas que já ajudam e podem ser incorporadas pelo trabalho do Place Branding, né, na estratégia de Place Branding.
E eu acho, sabe, William, que assim, é muito inteligente a gente saber valorizar o que a gente tem de bom. Sim. Entendeu? Assim, é muito inteligente. Por exemplo, eu digo muito, você tem um defeito no seu corpo, você tem um defeito na sua casa, você não vai chegar para a pessoa e mostrar de cara aquele defeito. Você vai mostrar aquelas coisas que você tem de bom. Na sua casa tem uma goteira que está lá, aí você vai chegar, olha, vem cá, deixa eu te mostrar uma goteira ali atrás. Não! Você vai mostrar um sofá novo que você comprou, como uma varanda sua interessante. E talvez, se por um acaso a pessoa vê a goteira, você diz, mas isso é provisório, eu vou já resolver. Né? Sim, tipo sim, assim, sim. Isso daí não faz parte do processo, é provisório, eu vou já resolver. Sim. E eu acredito muito nisso, sabe, William? Que a gente precisa ter esse olhar. E eu gosto muito de perguntar, sempre quando eu termino uma conversa, que eu digo, faz sentido para ti ver isso dessa forma? Porque a gente tem que entender se faz sentido para a pessoa. Hoje de manhã eu falei isso, a gente está falando sobre comunicação não violenta, e quando terminou, eu digo, olha, pessoal, você tem que refletir se faz sentido para você toda essa conversa. Porque se não fizer, é o momento de você ir atrás e pesquisar sobre isso. Né? Para entender por que as pessoas estão estudando isso, para entender por que as pessoas estão parando, para pensar, para desenvolver teorias sobre esse assunto, para começar a fazer sentido. Eu lembro que quando eu fazia mestrado, lá no CAEM, eu tinha um professor muito engraçado, ele foi meu professor na graduação e foi no mestrado. E aí ele dava aula de estatística, e ele era muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, aí eu tinha um colega muito brincalhão que ele virava assim, você tem alguma dúvida? Mas ele virava tão rápido e ele já virava para outros, não dava tempo para responder, né? Aí o menino um dia ficou assim, sabe? Tipo assim, quando ele... Aí ele disse, o que foi, meu filho? Qual é a sua dúvida? Não, professor, eu queria dizer que eu queria ter dúvida, eu ainda não cheguei nesse nível, né? Aí o professor ficou com ódio dele, porque ele ficou assim, tipo, mirando o cara, entendeu? Quando o cara falou, eu tenho, o que foi? Professor, eu ainda não cheguei no nível, no estado de ter dúvida, eu ainda estou mais além. Então, assim, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está fazendo uma discussão que num primeiro momento pode parecer distante para você que está escutando aí, mas assim, entenda, a gente está falando isso porque é uma tendência, é um assunto que está em voga e que, assim, se não faz sentido nesse momento, aí você vai parar e vai refletir e vai atrás de descobrir como isso vai fazer sentido para a sua vida. Porque é uma coisa que está sendo falada, né? É uma coisa que está sendo trabalhada. Então, se ainda não compreendeu, se ainda não entrou na cabeça assim, a utilidade desse conceito, aí você tem que ir atrás para pesquisar. Eu não sei se o William me entende, mas eu, como professora, eu fico muito cuidado, que às vezes, assim, o quanto que eu estou falando está fazendo sentido para você, né? O quanto que eu estou falando, você está conseguindo imaginar e dizer assim, poxa, realmente, isso é assim, olha, se fosse ali na minha cidadezinha do interior, ia ser desse jeito, né? Então, é só dando essa paradinha para os meninos começarem a refletir, assim, o quanto isso faz sentido para mim. Cibele, você sabe o que é interessante? Todo lugar que eu passei, eu procurei enxergar como é que esse lugar podia se tornar um lugar melhor, né? Assim, o que é que eu posso fazer para contribuir para esse lugar se tornar melhor? Porque se esse lugar se tornar melhor, eu ganho mais com isso, eu me torno mais feliz, eu vivo num lugar com mais tranquilidade, o meu imóvel passa a valer mais, o meu comércio tem mais chance de prosperar, né? Então, e isso tem uma pegada muito social e política também. Sim. E eu queria aproximar a minha área de pesquisa de marketing com a melhoria social, com a visão de melhorar os lugares que a gente habita, né? Então, 5 razões, basicamente, para se fazer place brand são melhorar a experiência que as pessoas têm nas cidades, né? Seja a experiência de andar pela cidade, que é uma coisa que ficou muito, muito forte para mim em Portugal. Eu nunca andei em uma cidade o quanto eu andei em Coimbra, nunca fiz isso em nenhuma cidade brasileira, porque não me sinto bem. Andar a pé mesmo, né? Andar a pé, de viver a cidade, de passar por uma porta de um pequeno comércio, por uma pracinha, de sentar num pia às 3 horas da manhã, voltar pela cidade andando sem medo de acontecer alguma coisa. Então, o Place Brand tem essa visão de melhorar a experiência nas cidades, a experiência do tráfego, a experiência da questão da segurança pública, da natureza do lugar também, né? De não ser só uma cidade de concreto, como, por exemplo, Dubai, que você citou, que é um lugar turístico, mas não parece ter muita identidade, né? Criar uma ideia, a segunda razão para se fazer place branding é criar uma ideia capaz de engajar as pessoas
ao redor dessa ideia, né? Quando as pessoas acreditam naquela ideia a respeito do lugar, isso pode ser uma coisa melhor para a cidade. A terceira razão para se fazer place branding é reforçar e criar uma visão inovadora. Por exemplo, a Fortaleza pode querer adotar a ideia de ser a cidade mais segura do Nordeste. Quem sabe, né? Tem que se sonhar, tem que se desafiar e tem que se criar uma ideia que as pessoas se engajem ao redor dela. A quarta razão para considerar o place branding é inserir esse lugar no mapa. Às vezes esse lugar simplesmente não é conhecido por outras pessoas. As pessoas não sabem que aquele lugar existe. Então, inserir o lugar no mapa é a quarta razão para o place branding. E, por fim, é transformar o capital do lugar em capital político. Ou seja, o que esse lugar possui como diferenciais, como vantagens, isso se tornar um elemento para ele conseguir mais financiamento, conseguir mais políticas públicas, conseguir mais atenção, conseguir mais investidores, conseguir mais... Entende? Então, essas são as 5 razões principais para a gente considerar o place branding. Eu achei perfeito, William. E assim, a gente... Paulo, tu tem como ver se tem alguma pergunta aí para a gente? Eu estava assistindo. Tava? Tem? Não teve pergunta? Tá. Então, pronto. Então, assim, William, eu acho que é isso, né? E eu acho que esse conceito até... eu fiquei até curiosa de ver, porque seria um assunto que me interessaria muito para a pesquisa, porque eu gosto de marketing, eu gosto de economia. Eu tenho as 2 formações, assim, então, para mim, eu acho que é uma coisa que realmente me interessa. Depois a gente conversa sobre isso. Tá. Mas, assim, eu queria aproveitar para a gente já ir terminando também, porque a gente tem outros eventos e tudo, mas muito obrigada. É sempre muito bom conversar com você, assim, não só pela questão intelectual, porque eu acho que uma coisa que eu prezo muito é um papo de qualidade, né? Assim, você conversar uma coisa, a pessoa entender o que você está falando e a pessoa já conseguir continuar aquele raciocínio e tal, então eu acho isso muito importante. E sempre conversar com você é muito bom nesse sentido. Eu espero que os meninos tenham aproveitado bastante, gente, porque, assim, eu digo que é um privilégio a gente ter pessoas que queiram compartilhar o conhecimento delas com a gente de uma maneira gratuita, não no sentido financeiro, mas no sentido de querer compartilhar, de querer construir, né? Então, eu acho que essa é a ideia, assim. Quando a gente chama uma pessoa para vir aqui conversar com vocês, a gente está chamando, na verdade, uma mente pensante que quer contribuir com vocês para que o conhecimento de vocês aumente, para que vocês tenham uma visão melhor de mundo, né? Então, é nessa proposta que eu agradeço demais, William. William, você quer falar alguma coisa para a gente, para concluir? Sibeli, só agradecer o convite, parabenizar pela organização desse evento tão desafiador que você está fazendo. Você é muito corajosa, tá? Muito corajosa. Eu sei o quanto isso é trabalhoso e eu nunca organizei um evento com tantas palestras ao mesmo tempo. Então, te parabenizar e dizer para os meninos aproveitarem e que a gente espera eles qualificados, motivados para que o nosso mercado esteja se reinventando. É isso. É isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, William. Beijo. E obrigada, pessoal. Tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.